Minha rapaziada, temos uma série B completamente diferente. Caramba, cara, como a competição mudou em pouco tempo, né? Poucas rodadas assim, a gente teve uma mudança de perspectiva da parte de cima da tabela completa. Eu acho que se você olhar a parte de cima da tabela, você vê um campeonato, cara, inimaginável, assim. Primeiro de tudo com a arrancada do Atlético, tá? Eu acho que nesse momento dá pra falar com tranquilidade que o Atlético, ao mesmo tempo que pra mim é um dos favoritos pro acesso, dá pra dizer que o Atlético também é a grande surpresa do campeonato nesse momento. 6 vitórias seguidas, conquistou 18 dos últimos 18 pontos. Então, assim, chegou na briga de uma forma que eu acho que nem os concorrentes esperavam. E tem mais do que isso, né? Você vê o Atlético com mais time, com mais material técnico do que os seus adversários. Então, já é uma rotina a gente ver nas redes sociais. O pessoal falando, cara, uma vaga vai ser do Atlético, uma vaga vai ser do Atlético, uma vaga vai ser do Atlético, porque no final das contas, uma vaga vai ser do Atlético. Uma vaga ao natural, se o Atlético continuar nessa tomada, vai ser muito difícil que o acesso não seja concretizado. Então, o momento do Atlético é muito positivo para continuar vencendo e continuar se estabelecendo na parte de cima. Sei que na próxima rodada é um jogo complicado contra o Operário, mas pode ser um jogo para a gente entrar no G4 de vez. Aí a gente tem, por exemplo, uma queda vertiginosa da Chapecoense, né? Algo que a gente já falava que imaginaria que naturalmente ia acontecer pelas saídas da Chapecoense, a saída do Mailton, a saída do Mário Sérgio, foram saídas ali duras para a conjuntura geral da Chapecoense. Acho que a Chapecoense não imaginaria que sofreria esse baque, então já acho que já dá para dizer que é um adversário a menos ali. Não vejo o grau de reação necessário para a Chapecoense voltar para a briga. Apesar que falta muito jogo, né? E a Chapecoense tem um jogo a menos. Vamos ver como vai ser esse jogo a menos da Chape. Chapecoense pega o Avaí daqui a pouco. Então, quando vocês verem esse vídeo, talvez a Chape esteja mais colada na gente do que eu imaginava. Mas acho que tem uma questão de desempenho, uma queda vertiginosa de desempenho da Chape mesmo. Vejo com mais dificuldade de se implementar nesse grupo. E aí a gente entra no G4, né, rapaziada? Tô olhando aqui pra tabela e, cara, o G4 hoje é composto por Novo Horizontino, Curitiba, Goiás e Criciúma. Nos últimos jogos, tá? Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino fez 10 pontos, o Curitiba fez 4, o Goiás fez 5 e o Criciúma fez 13. Então, assim, tá muito claro que o momento da competição é de Criciúma, Novo Horizontino e Atlético. É aproveitar esse momento de queda de Goiás e de Curitiba, assim. Se eram times que em algum momento pareciam que iam subir ao natural, acho que eles perderam essa. Acho que eles perderam essa posição de protagonistas do campeonato. Mas tem muita coisa para acontecer, assim. Essas 10 rodadas finais, né? O Atlético vai entrar agora nessa espiral de 10 rodadas finais. Cara, assim, é complicado falar em erro zero, né? Porque quando a gente fala em erro zero, parece que a gente tá botando o nosso time numa posição quase que de time perfeito. Mas não é assim. Cada ponto que ficar para trás vai ter um peso muito maior nesse momento tão decisivo. Então, que bom que o Atlético chega nesse melhor momento técnico. Que bom que o Atlético chega nesse melhor momento competitivo para realmente se estabelecer na parte de cima e se estabelecendo na parte de cima, comprovar o que desde o começo do campeonato a gente imaginava que é isso, assim. O Atlético é um dos favoritos a estar na primeira divisão ano que vem. Mas, assim, vamos ter guerras, né? Olhando as rodadas finais do Atlético contra o Operário, aí depois tem Atlético Goianiense, 2 jogos que, cara, se quiser subir, vai ter que ganhar, não vai ter muito jeito. Aí a gente vai pro Mangueirão contra o Remo, que eu acho um jogo bem possível de ganhar também. Remo no momento de queda, vai ter troca de treinador agora, mas é um time que lida muito mal com a transição do adversário. Já vi alguns jogos do Remo que o Remo sofre toda a vida a partir do momento que tem que controlar contra-ataque do adversário. Aí tem Avaí na Baixada, numa terça-feira, inclusive. E aí tem Atletiba no domingo. Faltam 4 rodadas para Atletiba. 19/10, Atlético e Curitiba, que é a primeira guerra. A segunda contra o Goiás.
Querendo ou não, perdemos já pro Criciúma, né? Novo Horizontino a gente ganhou. Nesses confrontos diretos de quem tá na parte de cima da tabela, né? É foda, porque, cara, tem muito ponto pro Atlético se lamentar, né? Sem ir muito longe, tá? Se o Atlético tivesse ganho do Cuiabá, o Cuiabá teria um ponto a menos, óbvio, a gente teria dois a mais. Nesse momento, a gente teria a pontuação do Coxa. E a gente teria mais vitórias. Eles têm 13 vitórias, a gente tem 13, a gente teria 14. A gente teria o número de vitórias de Goiás e Criciúma, que são os líderes da competição, que são os times da parte de cima da competição. Então, assim, é muito doido, cara. É muito doido. O Atlético não pode olhar pra trás, não. O Atlético tem que olhar pra frente. Acho que o Atlético vive uma nova realidade no campeonato. Uma realidade de um time mais competitivo, uma realidade de um time de mais disputa, uma realidade de um time que vive esse momento de imposição técnica, tá ligado? E assim, buscar essa vaga de todas as formas possíveis e impossíveis. Buscar essa vaga na marra, assim. E acho que é muito desafio do Atlético, sabe? Eu acho que a palavrinha dessa reta final do Atlético é se impor, sabe? Conseguir se impor contra quem for. Se o Atlético, pô, lidar com os últimos jogos como finais, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que a gente tem potencial de ganhar todos os jogos. Acho que a gente vai ganhar todos os jogos? Não acho. Mas potencial pra ganhar todos os jogos a gente tem. E mais do que isso, óbvio, se não acontecer lesão, óbvio que se não acontecer nenhum desastre em relação a algum jogador importante, mediante ao nosso elenco, acho que o Atlético também tem time, também tem elenco pensando em. Também tem time, também tem elenco pensando em se reestruturar contra quem for, assim, se manter na parte de cima da tabela contra quem for. Então, de certa forma, eu tô bem tranquilo do que vem pela frente aí. Acho que o Atlético chega bem no momento final. É muito melhor você chegar voando no momento final do que você chegar em queda, né? Eu acho que esse contraste entre Atlético e Coritiba é maravilhoso, porque o Coritiba ele demorou para virar vidraça e hoje parece que todos os adversários sabem jogar contra o Coritiba. E o Atlético ele teve tempo para conseguir encontrar alternativas de jogo para os adversários terem dificuldade para jogar contra o Atlético. Hoje o Atlético consegue jogar jogos, assim, bons jogos dentro de casa, o Atlético consegue jogar bons jogos fora de casa, o Atlético amadureceu muito ao longo da competição no sentido estratégico mesmo. O Atlético amadureceu muito na competição no sentido de conseguir se bancar. E as coisas, querendo ou não, graças a Deus, estão dando super certo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço, é nóis.